Fala pessoal, hoje eu quero falar sobre o Rubinho Barrichello, grande piloto brasileiro da Fórmula 1, talvez um dos atletas mais injustiçados da história do esporte brasileiro. E eu vou explicar por quê. 3 motivos que levaram o Rubinho a ser um dos atletas mais injustiçados da história do esporte brasileiro. O Rubinho, ele foi um grande fenômeno na sua categoria de base, ele foi um cara imbatível no kart brasileiro, ele foi várias vezes campeão. Eu lembro, isso é uma coisa que me marcou muito, que eu lembro que eu morava em Florianópolis e o Rubinho, então com 16 anos, ele ganhou a Fórmula Ford. Eu lembro que tinha um carro da Arisco, era um circuito de rua, eu fui assistir essa prova e o que me marcou é que eu lembro que as matérias que falavam é que o Rubinho não tinha nem carteira de motorista e ganhou a prova. Ele chegou muito rápido na Fórmula 1 e os motivos que levaram o Rubinho a ser um atleta injustiçado, o primeiro motivo é a morte do Senna. Então, a partir do momento que o Senna morreu, todas as atenções foram para o Rubinho. Antigamente, era comum ter outros pilotos na Fórmula 1, como o Pedro Paulo Diniz, a gente teve o Roberto Pulpo Moreno, Maurício Gugelmin, sempre foram coadjuvantes, sempre ficaram em segundo plano. O Senna sempre era o principal alvo, a torcida de todos os brasileiros. Na época do Piquet também era o Piquet e o Senna. Então, esses outros pilotos eles sempre ficaram em segundo plano. Com a morte do Senna, o único brasileiro, não era o único, mas o que tinha mais chance era o Rubinho. E o Rubinho estava recém começando na Fórmula 1. O Rubinho começou em 93 na Fórmula 1 e o Ayrton morreu em 94. Então o Rubinho estava recém começando e isso fez com que todas as atenções fossem para o Rubinho. Então a gente esperava, criou-se uma comoção no Brasil que o Rubinho era a esperança e todos achavam que o Rubinho ia ser igual ao Senna. Então a gente colocava aquilo ali como se fosse uma coisa parecida com o Ayrton. O segundo motivo que levou o Rubinho a ser um atleta injustiçado, aí é muito culpa do próprio Rubinho, que ele começou a criar uma expectativa muito grande em cima dele. Ele sempre falava nas entrevistas que esse ano ia ser campeão, que o carro estava bom, tal, e ele nunca ganhava. Então, o começo dele na Jordan, ele sempre gerou uma expectativa muito alta. E isso fez com que ele fosse até chacota, Então, a gente tinha uma chacota muito grande do Rubinho no Cacete Planeta, da Globo, um programa que talvez vocês, os mais novos, não lembrem, mas fazia muita chacota com o Rubinho, tipo o Rubinho pé de chinelo, o Rubinho é um cara que respeita as leis de trânsito, que não passa nunca de 80 por hora, e isso virou uma marca no Rubinho, virou uma pecha que ficou ali nele. Depois o Rubinho ele foi para a Ferrari, e aí vem um terceiro motivo. Qual foi o motivo? Foram as situações que o Rubinho ele era o segundo piloto, o primeiro piloto era o Schumacher é o principal piloto da história da Fórmula 1 e o Rubinho era o segundo piloto. Então já estava definido essa situação de primeiro e segundo piloto. Então, em algumas situações, o Rubinho estava na frente e deixou o Schumacher passar. E isso para o brasileiro foi uma coisa muito negativa. Uma narração emblemática do Kleber Machado que ele fala: hoje não, hoje não, hoje não, e aí o Schumacher passa e ele fala, hoje sim, que foi aquela situação. Então o Rubinho criou essa imagem dele como um atleta negativo, tal. Enfim, só que isso é uma grande injustiça, É só pegar que o Rubinho é o principal o piloto com mais GPs na Fórmula 1, na história da Fórmula 1, ele ficou de 93 até 2011 de forma ininterrupta na Fórmula 1, ele foi vice-campeão mundial, ele teve um azar também de pegar o principal piloto da história da Fórmula 1, ou para muitos, alguns falam que foi Senna, tá? Enfim, mas ele disputava com o Schumacher, Então se você tem alguma dúvida em relação à habilidade do Rubinho, ao que ele foi, a importância do Rubinho para o automobilismo, pensa bem, você é o segundo melhor na sua área, você é o segundo, você chegou nessa posição tendo que o primeiro foi o melhor da história, você ficou por mais tempo na categoria principal do seu esporte ou do seu trabalho. O Rubinho chegou nisso, então assim, as críticas do Rubinho não procedem, tá? Eu acho que é muita injustiça que fazem com ele. Ele é um cara sensacional, além de
além de tudo isso que eu falei, ele como pessoa, ele é um cara sensacional, que até foge um pouco da questão da Fórmula 1, que a Fórmula 1, os grandes nomes da Fórmula 1 são pessoas que são muito competitivos, como o Schumacher, o Senna, o Prost. Eles se fechavam, se brigavam ali dentro da pista. O Rubinho nunca foi assim, sempre foi um cara íntegro, um cara ético, e eu acho que a gente precisa mais desses valores. Óbvio que eu não vou comparar o Rubinho com o Senna, mas é uma grande injustiça que se faz com o Rubinho. Basta a gente comparar o Rubinho com o Massa, que foram atletas mais ou menos do mesmo nível, e o Massa não tem esse estigma e o Rubinho tem. Então fica aí, pessoal, para você pensar, e próxima vez que pensar no Rubinho, você pensa no que eu falei, tá bom? Um abração.